Saudamos a todos em nome de Jesus, para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta tarde vamos estudar o tema da santificação, passaporte para a eternidade. Qual é o papel da santificação em nossa salvação? Tenho escutado por aí que dizem que apenas a justificação é importante para a salvação. O que dizer da santificação? É importante? É necessária? Vamos ver o que a Palavra de Deus e o Espírito de profecia têm para nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então Deus nos chamou para fazer parte da sua igreja, para ser santificados, chamados para ser santos. Deus nos tira do mundo, dos pecados, dos vícios e nos traz para a sua igreja e para santificar-nos, para sermos chamados santos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos ver a Deus sem a santificação, sem ser santos. E isso é importante. A santidade não se adquire de um dia para outro, é o resultado de uma constante comunhão e o andar com Deus, como vamos ver no estudo desta tarde. Santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santificados na verdade. A verdade tem que santificar a nossa vida, de dentro para fora. E se está purificado, santificado dentro, tem que ver-se o resultado, a santificação, a mudança no exterior também. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Somos salvos através da santificação. Importante saber isso. Não somos salvos à parte, separados da santificação. Na verdade, justificação e santificação é uma separação humana para estudos. O processo é o mesmo. Deus nos chama, nos justifica, nos santifica e prepara para ser glorificados na sua segunda vinda. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Para isso Deus nos chamou, como disse, para ser santificados, para ser purificados da carne e do espírito. Carne, as impurezas do nosso corpo, do nosso estilo de vida, santificados no espírito, a nossa mente, o que nós colocamos na nossa mente, o que nós vemos, o que escutamos, purificar a nossa mente e purificar o nosso corpo. Santificação é um estado de santidade, exterior e interior, sendo santo e sem reservas, pertencendo ao Senhor, não na forma, mas de verdade. Um estado de santidade, exterior e interior. Importante isso. Jesus disse, limpa primeiro o interior do copo e o exterior ficará limpo. Importante, muito, e a santificação é parte do processo salvífico de Deus e não pode ser tido em menos do que a justificação. Santidade não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. Atos dos Apóstolos 28. Santificação nada mais é do que inteira conformidade com a vontade de Deus. É isto. Viver pela palavra de Deus, fazer o que Deus manda e deixar de fazer aquilo que Ele aborrece. Isto é santidade. A santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita.
Paulo ora para que a igreja em Tessalônica possa gozar esta grande bênção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o processo da santificação, uma vez mais. Isso foi tirado do livrinho, se chama Santificação. Recomendo esse livrinho para todos. É um livrinho pequeno, Santificação, excelente material devocional. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Vai junto com as partes espiritual, física e moral. Corpo é o corpo, o espírito é a mente, a alma a parte espiritual. Enfim, todo o ser. O ser humano é um ser indivisível. O que afeta o corpo afeta também a mente e vice-versa, a parte espiritual. Deus quer santificar-nos completamente. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Conselhos para a Igreja 55. Ninguém pode dizer, bom, eu já sou santo. Ninguém vai chegar a este pensamento e vai expressar isso em palavras. Deus determina. Deus determina se nós alcançamos a santidade necessária para viver no seu reino. Vamos ver o processo da santificação ao longo do tema. A fé opera por amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo opera no coração para lhe criar a santidade. Isto, porém, não pode ser feito, a menos que o agente humano coopere com Cristo. Somente Deus é santo. Somente Deus pode santificar ou um dia, ou um lugar, ou uma pessoa. Mas o Espírito Santo cria-nos santidade no nosso coração, mas não pode fazer isso sem o consentimento e a cooperação do ser humano. Nós temos o poder da vontade, da escolha, e podemos decidir se queremos ou não queremos fazer aquilo que apraz a Deus. A santificação não é meramente uma teoria, uma emoção ou uma forma de expressão, mas um princípio vivo, ativo, penetrando a vida diariamente. Requer que nossos hábitos no comer, beber e vestir sejam de tal modo asseguradores da saúde física, mental e moral, para que apresentemos ao Senhor nosso corpo, não uma oferta corrompida por maus hábitos, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí está a santificação completa. Nossos hábitos, comer, beber e vestir, a parte moral, a parte mental, a parte física. É o processo completo da santificação. Então, resumindo, santidade tem que ver com o que nós comemos, o que nós bebemos, nossas ações, nossas palavras, nossos hábitos, nossos pensamentos. Enfim, a vida completa. Entregue a Deus, Deus vai purificando todas as áreas da nossa vida. E então podemos dizer que a nossa vida está completamente em harmonia com a vontade expressa de Deus. Isto é, santidade. É impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Muitos gemem sob um fardo de enfermidades por causa de hábitos errôneos no comer e beber, os quais fazem violência às leis da saúde e vida. Violência às leis da saúde e da vida. As doenças, que muitas vezes é causada por um estilo de vida errado, alimentação imprópria, que não está em harmonia com a vontade revelada de Deus de um regime alimentar, de uma reforma alimentar, egoísta e glutona. Aqueles que são verdadeiramente santificados vencerão todo apetite prejudicial. Quer dizer, deixarão de alimentar-se das coisas que são saborosas, sim, mas que são prejudiciais para a saúde física, mental e moral. Importante isso. Isso se chama santificação, santidade. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por essa razão que a temperança tem seu lugar,
na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Oh sim, a temperança tem o seu lugar, e um lugar preeminente na preparação de um povo para a segunda vinda de Jesus. Resistência à tentação, resistência a comprazer o apetite doentio, o apetite mórbido, o apetite que está estragado por uma vida de maus hábitos e más escolhas. Os apetites e paixões devem ser mantidos sob o controle do Espírito Santo, o controle da razão, que a sua vez é controlada pelo Espírito Santo. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter de Cristo jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irrepreensível. Podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão a sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. É bom termos isso em mente aqui no começo deste estudo, que ninguém vai chegar a um ponto na sua vida que vai dizer: eu já sou perfeito, eu já sou santo, já alcancei. O apóstolo Paulo, ainda no final da sua vida, ele disse: não que eu tenha alcançado, mas sigo para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus até pode determinar que alguém alcançou a santificação, que alguém é homem santo, reto e justo, como falou de muitos personagens da Bíblia. Falou de Noé, falou de Jó, falou de Daniel e assim por diante. Mas eles não escutaram essas palavras de Deus. Simplesmente Deus determina, Deus dá a sua opinião, fala, mas a pessoa nunca vai sentir que alcançou a santificação completa, a perfeição de caráter. Isso é importante, porque quanto mais perto estamos de Jesus, mais vemos as nossas imperfeições. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos, e a voz de Jesus suscita uma nova vida, que penetra todo o ser. Então, até os pensamentos de rebelião, eles são vencidos. Sentimentos de rebelião são vencidos. Até os nossos pensamentos se sujeitam a Cristo, porque nós podemos pecar até em pensamento. Temos um tema no nosso canal que se titula O que é pecado? Para aqueles que têm ainda dúvida do que é pecado, ali explicamos em detalhe o pecado e como podemos vencer. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Esse é um precioso fruto que cresce da árvore da santificação. A mansidão. A mansidão, na escola de Cristo, é um dos assinalados frutos do Espírito. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita o seu possuidor a controlar, em todo o tempo, um temperamento impulsivo e impetuoso. Impressionante, isso necessitamos muito, cada um de nós, a bênção da mansidão, a graça da mansidão. Jesus era um manso e humilde, e nós devemos aprender de Jesus a mansidão, porque é muito triste ver uma pessoa cristã, mais que tudo, perder o domínio próprio. É absolutamente terrível ver uma pessoa perder o domínio próprio, o autocontrole, ficar como fora de si, transtornada, simplesmente como resultado das palavras ou da ação de uma outra pessoa. Isso é inadmissível. Um cristão jamais deveria perder o controle dos seus sentimentos, das suas palavras. Não existe genuína santificação, a não ser pela obediência à verdade. Aqueles que amam a Deus de todo o coração também hão de amar a todos os seus mandamentos. Então não existe santificação verdadeira à parte, ou fora, ou longe dos mandamentos de Deus. Se somos santificados, a sua lei estará escrita no nosso coração e será um prazer viver em harmonia com esta lei. A santificação é uma obra progressiva. Os passos sucessivos são postos perante nós nas palavras de Pedro. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência,
e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e o amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 1, 5 a 8. Tirado do livrinho Santificação, página 105, parágrafo 1. Procurar fazer firme a nossa vocação e eleição, através de manifestar uma vida santificada. Se manifestamos uma vida santificada, se vivemos uma vida santa, se a nossa vontade está em harmonia com a vontade de Deus, então estamos fazendo firme a nossa vocação e eleição. Porque a eleição é nossa, Deus simplesmente vai reconhecer as nossas decisões e a nossa eleição. Somos salvos pelo subir, degrau a degrau, passo a passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim é Ele feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Atos dos Apóstolos 297. Então somos salvos por subir a escada da santificação. Como diz o outro versículo que lemos no começo, somos salvos através da santificação pelo Espírito. Então Deus não vai simplesmente levar alguém para o céu assim por assim, mas o processo da salvação envolve vários estágios. A salvação é um processo, não é um ponto no espaço, como muitos dizem. Não, Jesus, tal dia, tal hora me salvou, já sou salvo. Não, a salvação é um processo que começa desde o momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, até que a nossa vida se termina ou quando Jesus vier, se estivermos vivos. Então é um processo de santificação, cada vez mais para o alto, cada vez mais santo, cada vez mais semelhante a Jesus. A santidade não é moldada exteriormente ou vestida como uma peça de roupa. Ela irradia do interior. Se moram no coração a bondade, a pureza, a mansidão, a humildade e integridade, elas resplandecerão no caráter. E semelhante caráter será pleno de poder. E isto é visto, é sentido pelas pessoas que estão à nossa volta. As pessoas sentem aquela santidade que emana da vida, dos olhares, da bondade, da mansidão, da integridade, da humildade. Isso é ser semelhante a Jesus. Sem santidade, nenhum homem verá a Deus. Ele está esperando para conceder poder divino a cada pessoa para combinar com o esforço humano. Isso tirado daquele livro Conselhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, página 134. Excelente livro, eu recomendo a todos que comprem esse livro do Espírito de Profecia e leiam. Um livro excelente de santificação, de vitória sobre nossas paixões e emoções. Deus está esperando para conceder o poder divino para combinar com o nosso esforço humano para alcançar vitórias na nossa vida. Porque, como eu disse, o Espírito Santo quer criar santidade na nossa vida, mas não pode fazê-lo sem a cooperação e a permissão do agente humano. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bem claro, não podemos amoldar, não podemos viver de acordo com as paixões que vivíamos antes do nosso tempo, quando andávamos na ignorância. Mas Deus nos chamou à santificação e à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que é no mundo. Paixões aqui é a palavra lust em inglês, que tem que ver com imoralidade sexual. Lust é imoralidade sexual. Devemos ser participantes ou coparticipantes da natureza divina, porque Jesus ele foi participante da natureza divina. Jesus tinha a natureza divina, era cheio do Espírito Santo.
Nós também temos que ser participantes dessa natureza para escapar da corrupção, da imoralidade sexual que o mundo está cheio. Fugi da imoralidade, não sois de vós mesmos. Fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A Bíblia diz claramente em 1 Coríntios 6, fugi da imoralidade. Não somos de nós mesmos. O nosso corpo pertence a Deus e não a nós. Muitas pessoas dizem, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, referindo-se ao aborto, referindo-se à imoralidade sexual, à impureza, fornicação, adultério, etc. Prostituição. Fomos comprados por preço. Agora temos que glorificar a Deus no corpo e no espírito. No corpo e na mente. Espírito refere-se à mente aqui. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo e não posso botar na minha mente aquilo que eu quero, a impureza. Porque muita imoralidade sexual ela é praticada na mente. Não se leva a ação, mas é pensamento. A pornografia está de moda hoje em dia, mesmo entre os cristãos. Isso é imoralidade sexual. É sujeira da mente ou do espírito. Os que não se mantiveram em pureza e santidade não serão aceitos por Deus. Os verdadeiros filhos de Deus encontram-se profundamente enraizados em princípios que não serão abalados pelas tentações, pois Cristo está habitando no coração deles por meio da fé. Princípios arraizados do coração, como José no Egito. Os princípios da verdade divina foram arraizados na sua vida desde pequenos. E quando ele enfrentou aquela tentação com a esposa de Potifar, ele, sem pensar, ele rejeitou a tentação. Ele venceu a tentação. Ele não cedeu à tentação, porque tinha os princípios enraizados na sua vida. Aqueles que têm os princípios de Cristo enraizados não serão abalados, pois Cristo habita no coração pela fé. Agora então, há vários tipos de imoralidade sexual, podemos mencionar, que estão de moda no mundo. A primeira coisa que devemos mencionar é a pornografia. A pornografia é uma indústria multimilionária, que você não precisa sair de casa, dentro do seu computador ou do seu telefone, você pode ter acesso às imagens e vídeos mais terríveis e asquerosos que podem ter. Muita gente é viciada na pornografia. Jovens de ambos sexos, especialmente os homens, e até homens e mulheres casados. Fornicação e adultério, não precisamos explicar muito também, está na ordem do dia. Sexo livre, entre os que são namorados e até os que estão casados, né? Adultério. Muito difícil você encontrar um casal que não seja o segundo ou terceiro casamento, e às vezes por razões que não são legítimas para a separação. A masturbação, que é um hábito profundamente enraizado na vida de meninos e meninas desde a sua juventude e praticados também por homens e mulheres adultos. E a sodomia. Vamos falar um pouquinho de alguma dessas coisas em detalhes para que possamos livrar-nos desses pecados que são especialmente aborrecíveis a Deus dessa geração perdida. A masturbação, a irmã White menciona muito nos seus escritos a masturbação. No livro Orientação da Criança, Mensagens aos Jovens e outros. Ela disse que esse é um pecado excessivamente pecaminoso. Esse é um hábito excessivamente pecaminoso para Deus. Ela usa a expressão degradante, asqueroso e que fecharão as portas do céu àquele que pratica. A masturbação, como eu disse, é praticada por meninos e por jovens de ambos sexos e até por homens e mulheres casados. Vai fechar as portas do céu àqueles que praticam, se a pessoa não se arrepende e não abandona este vício, este hábito da masturbação. Vamos falar um pouquinho da sodomia. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Fostes alguns de vós, tais fostes alguns de vós, sodomitas, impuros, afeminados, bêbados, avarentos, maldizentes, roubadores. Muitos de nós fomos essas coisas no passado, mas está dizendo aqui que fomos justificados, lavados, santificados. É isso que Deus quer, assim Deus faz. Chama uma pessoa, a purifica, a limpa e prepara para o seu reino. Sodomia. O que é sodomia? Às vezes não temos um conceito claro do que é sodomia. Vendo no dicionário, isso foi tirado do dicionário online. Significa simplesmente qualquer tipo de relação sexual considerada anormal ou não natural. Em outras palavras, todo tipo que não seja penetração vaginal. Na religião, o termo sodomia é geralmente interpretado como referindo-se a três coisas: relação anal ou ao sexo oral, bem como a bestialidade. Então, quando falamos de relação sexual, estamos falando de relação pênis-vagina, relação vaginal, penetração vaginal. Isto é sexo, de acordo com o propósito de Deus. Tudo aquilo que não é penetração vaginal é sodomia. Sodomia refere-se à relação a sexo anal, seja entre um homem com um homem ou um homem com uma mulher. Se é relação anal, é sodomia. Também é o sexo oral. Muitas pessoas não entendem isso, que o sexo oral é também parte da sodomia. E também o outro que é a bestialidade. Bestialidade é a relação sexual com animais, tanto homem com animal ou como mulher com animal. Então, hoje em dia, a sodomia está muito difundida. Por quê? Porque os que são sodomitas, os gays e as lesbianas, elas se revelaram ao mundo, não têm vergonha de dizer o que são. E as práticas que eles praticam entre si já foram adotadas por os casamentos heterossexuais. Casamentos de um homem com uma mulher praticam hábitos que os sodomitas praticam. E de acordo com a National Survey of Family Growth, entidade de pesquisa nacionalmente representativa de adultos nos Estados Unidos, 86% das mulheres e 87% dos homens já fizeram sexo oral com um parceiro do sexo oposto pelo menos uma vez. É bem assim. Hoje em dia, tem mulheres que chupam o pênis do seu esposo como se fosse um pirulito. Isso mulheres e homens cristãos. E depois o marido faz a mesma coisa com a sua esposa. Isto é sodomia, isto é uma abominação ao Senhor. Isto é condenar as práticas homossexuais, mas fazer o que eles fazem. Isso é abominação, é um absurdo dentro do cristianismo. Olha que interessante, mente, caráter e personalidade, 225. Os homens estão corrompendo o seu próprio corpo, e a esposa tem se tornado uma escrava do leito, às ordens das desordenadas e vis paixões, até perderem de vista o temor de Deus. Condescender com o impulso que degrada tanto o corpo como a alma, eis a ordem da vida matrimonial. Então Deus mostrou a Ellen White em visão os abusos da relação matrimonial. Deus deu ao ser humano como uma dádiva a relação matrimonial, a intimidade no casamento. Mas esta é abusada e é levada a extremos. O concerto matrimonial encobre pecados das mais negras cores. Homens e mulheres que professam piedade desonram o próprio corpo mediante a condescendência com as paixões corruptas, rebaixando-se mais que as criaturas irracionais. Então a sodomia ou a imoralidade sexual é um exagero da legítima sexualidade que Deus deixou. É ir além daquilo que Deus deixou, buscando somente a satisfação dos prazeres da carne. Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? Pergunta ela no lar adventista. A câmara conjugal, onde anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas. E porque domina deprimente o animalismo, os corpos são corrompidos. Práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem se feito uma
maldição. Há revelações terríveis feitas a mim de homens e mulheres ligados pelos laços do casamento, da contaminação do leito conjugal, do abuso dos privilégios do casamento, que a mulher cede seu corpo para satisfazer paixões bestiais, que estão destruindo sua saúde física, moral e espiritual. A miséria indescritível que as mulheres sofrem por causa das paixões descontroladas de mentes e corações sensuais rebaixam o marido e a esposa abaixo do nível da criação irracional, e ainda assim tudo é feito sob as vestes do cristianismo. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, vaso, diz algumas versões da Bíblia, própria esposa, dizem outras versões da Bíblia. Quer dizer, nesse versículo aqui de 1 Tessalonicenses, algumas versões colocam possuir o próprio corpo, outras versões dizem saiba possuir o seu vaso, outras versões ainda dizem que cada um saiba possuir a sua própria esposa em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3-5 e o 7. Lascívia, isso é o nome. Lascívia ou concupiscência é a sexualidade ou sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa lasciva corre atrás do prazer sexual sem se importar os limites. Então, nesse versículo de 1 Tessalonicenses, a tradução correta é a sua esposa, que cada um de vós saiba possuir a sua própria esposa, o seu vaso. A Bíblia fala da esposa como sendo o vaso mais frágil, em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Saber como ter intimidade com a sua esposa de maneira correta, em santificação e honra, não com lascívia, não com impureza, como os gentios, os que não conhecem a Deus, que não têm o conhecimento de Deus. Lascívia, a Bíblia menciona isso em vários lugares, como Gálatas, por exemplo, capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus quem pratica sodomia e quem pratica lascívia. Sodomia não é só praticada pelos gays, pelos homossexuais e pelas lesbianas. Práticas sodomitas são praticadas em casamentos heterossexuais e ainda por cima cristãos e adventistas. Já tivemos a oportunidade de falar com pessoas que vêm nos segredar a sua vida íntima. A minha esposa, falaram muitas vezes com ela, mulheres, dizendo que praticavam sexo oral. E uma vez, um ancião, amigo meu, de uma igreja adventista, junto com um diácono, que também era amigo meu, os dois começaram a defender o sexo oral, disseram que praticavam, e ainda por cima queriam me convencer que não tinha nada de mal praticar o sexo oral com a sua esposa. Por que falaram isso? Porque tem uma pessoa muito famosa no meio evangélico, que é um conselheiro matrimonial, que diz que se os dois estão de acordo, se podem fazer sexo oral. Mas então, onde está a palavra de Deus? Onde está o espírito de profecia? Será que só porque eu estou em pleno acordo com a minha esposa, só porque temos consentimento mútuo, então podemos fazer qualquer coisa? Se assim eu posso estar em consentimento com uma outra pessoa e ter sexo com ela, se os dois estamos de comum acordo, qual é o problema? O problema não é esse, o problema é que Deus determinou o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é aceitável. Deus determina e vai nos julgar Deus pela sua vontade expressa. Nenhuma partícula, sempre sobre esse livro, Testemunho sobre a Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, página 119. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará da ira de Deus por ocasião do juízo.
Aqueles que não se arrependerem e não abandonarem toda a impureza cairão junto com os ímpios. Os que se tornarem membros da família real e constituírem o reino de Deus na terra transformada haverão de ser santos e não pecadores. Interessante, muito interessante, muito apropriado para essa geração sexual, sensual na qual vivemos, totalmente promíscua, corrompida. Os que não abandonarem, os que não se arrependerem e abandonarem impureza sexual, sodomia, cairão junto com os ímpios. Deus não vai aceitar nenhuma prática imoral, seja entre solteiros ou entre pessoas casadas. O que santifica a alma não é simplesmente receber a verdade, mas praticar a verdade. Se nós não praticamos a verdade, a nossa natureza não é santificada, a nossa vida não é santificada, a nossa mente não é santificada, o nosso corpo não é santificado. E não podemos ser uma parte no reino de Deus, porque lá não vai entrar nada que contamine. Aqui devemos ser lavados e purificados pelo sangue de Jesus. O mero assentimento à verdade nunca salvará alguém da morte. Temos de ser santificados pela verdade. Cada defeito de caráter tem de ser vencido, ou ele nos vencerá e se tornará um poder dominante para o mal. Simplesmente aceitar a verdade na hora do batismo, levantamos a mão, eu aceito, eu aceito, eu aceito, se batiza a pessoa, mas se não pratica a verdade da vida, de nenhum valor vai ter. A verdade tem que ser praticada e tem que santificar a vida. Não há maneira em que possais ser salvos em pecado. Não há maneira em que possais ser salvos em pecado. Toda pessoa que alcance a vida eterna tem de ser semelhante a Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Interessante que essas palavras todas se referem a Jesus primeiramente, mas também aqui, de acordo com Ellen White, com o Espírito Santo revelando a nós, diz que cada um de nós tem que ser assim, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, se quer ter um lugar no reino de nosso Senhor Jesus. Os que querem ser santos no céu precisam primeiro ser santos na terra. Pois quando deixarmos a terra, levaremos o nosso caráter conosco. E isso será simplesmente levar conosco alguns dos elementos do céu que nos foram comunicados pela justiça de Cristo. Terceiro volume de Mensagens Escolhidas, página 191. Nosso caráter vamos levar para o céu. Vamos levar para o céu elementos que de lá recebemos. A santidade. A verdade penetrará mais e mais profundamente no coração e abaterá um ídolo após outro, até que Deus reine supremo no coração de seu povo consagrado. A verdade tem que eliminar todo ídolo, pecado, defeito da vida e fazer com que a pessoa seja perfeitamente semelhante a Cristo em caráter. Esse é o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós, que é dom de Deus, é pela fé. A santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo revelada no caráter e a graça de Cristo posta em prática em boas obras. Assim o caráter é transformado cada vez mais perfeitamente à imagem de Cristo em justiça e verdadeira santidade. Então Cristo tem que implantar através do Espírito Santo a sua própria natureza santa e perfeita em nós. E assim nós podemos refletir perfeitamente a sua vida. Na última visão, a mim dada, foi-me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e finalmente serão salvos por ela. A verdade só pode salvar se ela santifica a nossa vida. Poucos são aqueles que vão permitir que a verdade os santifique. Por quê? Porque amam o pecado, amam o vício, amam as coisas que Deus aborrece e não querem separar-se delas. Portanto, a verdade não pode purificar a vida. E se não pode purificar a nossa vida, não podemos ter parte no reino de Deus. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, membros da igreja remanescente,
mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Grande Conflito 608. As pessoas que não foram santificadas pela verdade, que não viveram e praticaram a verdade, serão os primeiros que apostatarão da fé e passarão para as filas da oposição. Guardadores do domingo receberão a marca da besta na sua fronte. João e Daniel são colocados como modelos da verdadeira santificação bíblica, naquele livrinho Santificação, que eu recomendei para vocês lerem. João e Daniel, modelos da verdadeira santificação bíblica. É impressionante estudar a vida desses homens. João, chegou-se a dizer dele nesse livrinho Santificação, João era um professor de santidade prática. Uau, imagina uma coisa dessas, né? Dizer a respeito, se Deus pudesse dizer da minha vida, da tua vida, o José, o Pedro, a Maria, a Solange, são professores de santidade prática. Apresenta infalíveis regras para a conduta dos cristãos. Eles devem ser puros de coração e corretos nas maneiras, e em nenhum caso devem ficar satisfeitos com uma profissão vã. Ele declara em termos inconfundíveis que ser cristão é ser semelhante a Cristo. João, o discípulo amado, antes de ser o professor em santidade prática, foi chamado por Cristo de o filho do trovão, juntamente com o seu irmão Tiago. Tem um capítulo no livro Atos dos Apóstolos, é um dos últimos capítulos. Leia, se você tem o livro Atos dos Apóstolos na sua casa. Se chama Transformado pelo Amor, onde mostra e explica a transformação miraculosa que João, o filho do trovão, se transformou num professor em santidade prática. Ela não foi de um dia para o outro, não. Mostra como João contemplava Cristo e como passo a passo foi imitando o seu Salvador até que se transformou num homem santo, manso como o seu Salvador. E João desejava tornar-se semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência de seu poder, tornou-se manso e humilde de coração. O eu foi escondido em Jesus. Ele estava intimamente unido à videira viva, e assim se tornou participante da natureza divina. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. Isto é verdadeira santificação. Santificação é o resultado da comunhão diária, momento após momento, com Cristo. Esse é o resultado. Santificação é o resultado da comunhão com Jesus, através do Espírito Santo. Olha que interessante essa citação do Desejado de Todas as Nações, página 103. Os pátios do Templo de Jerusalém, cheios do tumulto de um tráfico profano, representavam com exatidão o templo da alma, contaminado por paixões sensuais e pensamentos profanos, purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos. Jesus anunciou a sua missão de limpar a pessoa da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. Jesus é o que limpa. Quando chegou o momento de lavar os pés de Pedro, Pedro se levantou e disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se não te lavar, não tens parte comigo. E então Pedro diz: não só os pés, então todo o meu corpo. Se Jesus não nos limpar dos nossos maus hábitos que corrompem, das nossas impurezas, contaminação do pecado, imoralidade, não podemos ter parte com ele no seu reino. Homem algum pode de si mesmo expulsar a turba má que tomou posse do coração. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. Não forçará, porém, a entrada. Não vem ao templo do coração como ao de outrora, com um látigo, com um chicote expulsando os vendedores, não. Mas diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele virá não somente por um dia, pois diz: neles habitarei e entre eles andarei. E eles serão o meu povo. Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
A sua presença purificará e santificará a alma, de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor e uma morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, 21 e 22. Impressionante citação. Quando Jesus mora no coração, Ele vai limpar a nossa vida, nossos pensamentos, nossos hábitos. Vamos ter asco das práticas impuras que praticávamos antes. Vamos ter desagrado por tudo aquilo que desagrada a Deus também. Temos um caso a resolver com o nosso Deus, e é melhor começarmos a resolvê-lo aqui. E isto é se arrepender e se converter. Eu quero uma parte na cidade de nosso Deus. Cristo dará as boas-vindas a cada um de nós que estiver preparado para entrar lá. Mas aqueles que não estão preparados, deixe-me dizer-lhe que não há lugar para eles lá. Porque nunca haverá uma segunda rebelião no céu, e nunca se correrá o risco de levar uma pessoa que não é santificada de alma, corpo e espírito aqui neste mundo. Uma citação poderosa. Irmãos, vamos despertar para esta hora que temos, os últimos minutos de tempo de graça, antes que venha a grande e última luta entre o bem e o mal, a última batalha. Não haverá uma segunda rebelião no céu e Jesus nunca vai correr o risco de levar uma pessoa para o céu se essa pessoa não for aqui nesta vida santificada de alma, corpo e espírito. Agora, vocês julguem se é certo dizer que, como eu escutei muitas vezes pregadores dizerem que a santificação não tem nenhum papel na salvação. Somente a justificação é importante para a salvação, disse esse pregador. A santificação somente tem um papel missionário. Será que é certo? Depois de haver escutado e lido essas citações da Bíblia e do Espírito de Profecia, Deus nunca tomará o risco de levar uma pessoa que não seja santificada, corpo, alma e espírito, para o céu, porque nunca vai surgir uma segunda rebelião. É necessária a santificação para a salvação? Você tome a sua decisão, se você quer ser purificado ou santificado, ou quer seguir como está. Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Todo o céu se interessa no caráter que estáis formando. Toda a providência foi tomada em vosso favor, a fim de serdes participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O homem não é deixado só para vencer os poderes do mal, por meio de seus fracos esforços. O auxílio acha-se ao seu alcance, e será concedido a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobem e descem a escada que Jacó contemplou em visão, auxiliarão toda pessoa que aspira a galgar até mesmo ao altíssimo céu. Eles estão guardando o povo de Deus e vigiando cada passo dado. Os que galgarem o caminho iluminado serão recompensados. Entrarão no gozo de seu Senhor. Galgarem até o mais altíssimo céu, caminho iluminado, porque Jesus subiu primeiro. Jesus viveu uma vida santa, santificada, sem pecado, para poder dizer e mostrar como podemos subir por este caminho e alcançar finalmente as mansões celestiais. Temos que subir, temos que subir. O auxílio acha-se ao nosso alcance e será concedido a toda alma que realmente desejar. Se você realmente deseja a salvação, se você realmente deseja ser santificado, a sua vida vai mostrar. Você vai clamar a Deus, você vai orar com clamor, com angústia, pedindo poder e socorro para vencer as suas fraquezas. Você vai aprender, pela graça de Cristo, a ter domínio próprio, a ter mansidão, buscar pureza, buscar santidade, controlar aquilo que você escuta e olha. Tudo isso é importante, tudo isso você está mostrando a Deus que você realmente quer, está buscando. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, a santidade. A fé pela qual eu vivo, página 92. Um poder interior que procede do alto. Esse poder é Cristo e a sua graça. Para poder purificar a nossa vida,
separar-nos do pecado, necessita o poder da graça de Cristo através do Espírito Santo. O povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a trasladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costumes dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. Impressionante? Advertir os incrédulos, pregar o Evangelho, mas ao mesmo tempo condená-los pelo nosso santo procedimento piedoso e exemplo piedoso, como Enoque. Enoque não viveu numa época mais fácil para adquirir a santidade. Deus nos está chamando para tal comunhão com Cristo. Como era a de Enoque, deve ser a santidade de caráter dos que serão remidos entre os homens, por ocasião da segunda vinda do Senhor. Como era a santidade de Enoque, deve ser a nossa santidade. Enoque foi um símbolo dos 144.000, que passarão desta vida à vida futura sem passar pela morte. Um exemplo de santidade. Se queremos ser achados dignos de ser trasladados ao céu sem ver a morte, como Enoque, devemos ser santos, como ele foi na sua vida. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com sua própria destra, põe a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu novo nome. E a inscrição, Santidade ao Senhor. O grande conflito 645. Oh, como eu anelo, como eu almejo essa coroa que Jesus vai colocar sobre a minha fronte. E Jesus mesmo vai colocar a coroa de vitória sobre cada vencedor, sobre cada fronte. Ele sabe exatamente se nós vencemos ou não vencemos, se somos ou não vencedores pela sua graça. Ele não vai se equivocar, não vai se enganar. A minha graça te basta, 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta. Isso é importante saber. A minha graça te basta. A graça de Cristo é suficiente para vencer todo o pecado, para vencer todo hábito mau, todo defeito de caráter, e que possamos ser apresentados diante da sua glória, como diz Judas, versículo 24, aquele que é poderoso para apresentar-nos sem mancha, imaculados, com grande alegria diante da sua glória. A ele seja honra, glória, adoração e louvor pelos séculos sem fim da eternidade. Que Deus te abençoe nesta luta e a mim também, em nome de Jesus. Amém.